Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e é um imenso prazer poder estar aqui com vocês trazendo muita informação com credibilidade e já confere aí o programaço de hoje. Fiz 5 anos no Rio, depois fui fazer internato e uma pós-graduação no Rio de Janeiro. Foi onde, durante a minha faculdade, eu identifiquei mais com ginecologia e obstetrícia. Nós montamos a Oncolog, surgiu de uma conversa mesmo, minha, do André. Chegou um momento que o André falou assim, vamos montar nossa empresa? Eu acho que vamos deixar disso. Chegou a hora de a gente montar nossa empresa. Isso há 4 anos atrás. Foi quando surgiu a Oncolog. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E para começar este programa maravilhoso, vamos trazer o nosso quadro que eu já estava com saudade, porque adoro poder falar de pessoas e acontecimentos aqui da nossa terrinha, da nossa Cuiabá, do nosso Mato Grosso. Chegou a hora de Você em Evidência. Iniciamos o nosso quadro trazendo o Super Clique do Carnaval 2023 e vai para o casal Camila Stasiak e Lázaro Rocha, que curtiram o Carnaval na Marquês de Sapucaí e mostraram que a diversão também reforça os laços do amor. O deputado Max Russi emplacou 8 leis de defesa da mulher em Mato Grosso, dentre as 22 proposições apresentadas na Assembleia Legislativa. Vamos destacar a lei número 11.100 de 2020, do deputado Max Russi, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos em Mato Grosso. A atuação de Max Russi ampliou a rede de proteção à mulher em Mato Grosso. E vamos dar os parabéns. Dia 21/2 foi o dia do doutor Afonso Pereira Leite Neto, oncologista pediátrico lá da Oncolog. Desejamos muita saúde, paz e felicidade. E hoje o aniversário é do doutor Lucas Coelho Miranda, cirurgião oncológico também da Oncolog. Que Deus ilumine sempre os seus caminhos e de toda a sua família. E um feliz aniversário, doutor! E fevereiro é o mês da mulher médica e vamos parabenizar todas as médicas mato-grossenses que se dedicam a fazer o bem ao próximo através do seu conhecimento e de forma humanizada. E como o nosso programa tem um vínculo forte com a saúde e com os profissionais do meio, vamos ressaltar a medicina do amor. E aí, minha gente, gostaram do nosso quadro de hoje? É fantástico, eu adoro essa conexão com as pessoas e valorizar tudo o que acontece aqui na nossa terra, né? Mas vamos dar uma paradinha, mas na sequência tem um bate-papo fantástico com o doutor Luciano Flores Belo, que nos presenteou mais uma vez aqui em um bate-papo fantástico. Então não saia daí.
a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos ter um bate-papo sensacional, minha gente, porque temos a oportunidade de receber mais uma vez Dr. Luciano Flores Belo, que sempre está aqui nos presenteando com a sua presença, trazendo os seus conhecimentos, e hoje retorna ao nosso programa para contar um pouquinho dessa trajetória, que eu tenho certeza que vem uma história assim sensacional, maravilhosa, só tenho a te agradecer. Elga, o prazer é sempre meu. Você sabe que aqui eu me sinto em casa, né? Adoro, Obrigada, já te falei isso várias vezes. Seu programa é muito especial e daqui a um pouco você vai virar médica já, né? De tanto a gente falar de médico, de coisas médicas, né? Sim. Mas assim, você deixa a gente muito à vontade aqui. Eu achei interessante a gente conversar sobre isso, sobre a trajetória, porque eu acho que a gente sempre vê o médico, vê qualquer outro profissional, você vê ele dentro da profissão atrás de uma mesa e você acaba julgando pela capacidade profissional. Mas você não sabe o propósito que levou ele a chegar até ali, né? O que ele passou na vida para chegar até ali. Então, assim, eu achei interessante, eu acho legal, né? Para a gente contar um pouquinho de como eu, nascido em Goiânia, Goiás, sou goiano. Cheguei até o Mato Grosso e aqui estou, já tem 23 anos que eu estou nessa terra maravilhosa. Me considero mais hoje mato-grossense que goiano. Mas a gente poder contar um pouquinho dessa trajetória até chegarmos aqui e até os dias atuais. Sim, doutor. Lógico, eu já acompanho o seu trabalho há um bom tempo, que eu tenho esse privilégio de poder ter essa troca, e acompanho também nas suas redes sociais, acompanho seus pacientes. Então, assim, a gente tem um conhecimento da sua essência. Eu vejo que vai muito além da oncologia, muito além da profissão, sabe? Você tem uma responsabilidade muito grande em estar bem para tratar as pessoas bem. E eu quero saber como é que começou tudo isso, doutor. Elga, eu assim, comecei muito cedo, né? Eu tive conversando com a minha mãe há uns tempos atrás, né? Ela falou assim, Luciano, você desde criança sempre disse que ia ser médico, sempre. Eu nunca pensei em fazer outra profissão. Isso é uma grande verdade. Eu não vejo eu pensando em uma outra profissão ou fazendo medicina por causa de X ou de Y, por causa de dinheiro ou por causa de alguém da família que faz medicina. Eu fiz simplesmente porque Deus tocou meu coração, isso tocou desde pequeno, e é o que a gente chama de propósito. Sim. Né? O propósito ele não é o dinheiro, é aquilo que toca seu coração. Então foi mais ou menos isso. Desde criança segui essa trajetória. Quando foi chegando ali próximo do vestibular, que na minha época ainda existia vestibular, né? Que a gente tinha que fazer provas em determinadas universidades, eu me dediquei bastante, né? Foquei nos estudos, fiquei aí mais de 2 anos focado só no estudo, determinado para passar em medicina. E era difícil, hein, doutor? Muito difícil, Elga, sempre Muitos desistiam, só falavam, não vou fazer medicina porque é complicado isso passar. É verdade. E há 20, 30 anos atrás, sim, eu digo que era mais difícil, ainda que tinha menos faculdades, né? Hoje a gente tem um leque maior de faculdades. Na minha época tinha menos, mas mesmo assim hoje ainda continua sendo difícil de você passar. E foquei nisso, né? Foquei, sempre acreditei, sempre fui uma pessoa positiva nos meus pensamentos e determinado no que eu resolvo fazer, eu sou determinado no que eu faço. Prestei prova, não passei na Federal de Goiás, mas passei na Universidade em Vassouras, Rio de Janeiro. Olha só! Isso eu tinha 17 anos. Meu Deus! Então, foi uma dificuldade, né? Eu sou o filho mais velho, minha mãe é uma pessoa... A família não estava preparada para essa mudança? Aí ela realmente, no começo, ela não queria que eu fosse, que eu era muito novo, que eu podia fazer mais um ano de cursinho. Eu falei que não, né? Que era o meu sonho, que eu estava determinado para isso. Já eram 2 anos que eu estava me preparando para isso e que eu, se tivesse condição, eu iria. O que me seguraria se fosse a barreira financeira. Sim. Mas os meus pais me ajudaram, né? Eu não vim de uma família rica, abastada, mas a gente tinha condição para isso. Então, assim, fiz 5 anos no Rio, depois fui fazer internato e uma pós-graduação no Rio de Janeiro. Foi onde, durante a minha faculdade, eu identifiquei que eu me identifiquei mais com ginecologia e obstetrícia. Então, eu fui para o Rio, fiz uma pós em ginecologia e obstetrícia, depois fui a Marília, fiz ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Marília, e não me contentando com isso, eu queria fazer algo mais, né? Então eu queria sempre algo mais. E eu me especializei e procurei fazer oncologia e mastologia.
Olha foi quando eu só, fui para São Paulo, capital. doutor. Tinha alguma coisa ali dentro de você que você falava, ainda preciso de mais um pouquinho? Tinha, sempre tinha isso, Mas né? querendo ou não querendo, tudo conectado, né? A gente tem essas conexões, a gente Sim. vai... São etapas, né? Quando Isso. você tem um objetivo, você tem que procurar essas etapas. Eu fui seguindo essas etapas e quando fui para São Paulo, isso foi em... Já era 96, 97, 1997, né? Tem tempo, né? Tem um tempinho. E eu também, a mesma coisa, não tinha parte financeira desenvolvida, que até então foi só estudo, né? Estudo. E eu falei, encarar São Paulo, custo de vida alto, mastologia eu não recebia, eu trabalhava no hospital das 7 da manhã às 5 horas da tarde de graça para aprender a fazer mastologia. Meu senhor, doutor. Foi um ano assim. Olha só, nossa, é muito importante, É muito né, importante. falar isso. Eu trabalhei um ano sem ter renda. Eu me sustentei dando plantão noturno em São Paulo. Então eu dormia em casa segunda e terça-feira. Os outros dias era dentro de hospital, trabalhando para pagar as contas, mas eu tinha uma determinação, eu ia fazer mastologia. Nossa. Fiz, né, terminei em 97, passei em primeiro lugar na prova lá. Eram 32 candidatos para 14 vagas, passei em primeiro lugar. E assim que eu terminei o curso, terminei o estágio de um ano, eles me convidaram para trabalhar no serviço como docente, aí eu já ganhava, né, para isso. Fui convidado também para ser professor em Marília, na FAMEMA, também ganhando para isso, e a minha vida foi mudando. Aí eu fiquei mais 2 anos em São Paulo, morava em Botucatu, segunda e terça eu ia a Marília. Para quem não entende, Botucatu fica bem no meio, a distância de São Paulo a Marília são 440 quilômetros. Sim. Então eu morava em Botucatu, eu trabalhava segunda e terça-feira em Marília, pegava o carro, dormia em Botucatu na quarta, quinta eu ia para São Paulo, trabalhava quinta, sexta e sábado, domingo eu voltava para Botucatu de novo. Doutor. Foi minha vida assim 2 anos. 2 anos. 2 anos. Dedicação total, Dedicação total. E não me arrependo. É uma coisa que eu falo. É por isso que toda vez quando alguém me pergunta, né, em relação à medicina ou em relação a qualquer outra profissão, eu digo que a gente tem que seguir o nosso coração, o que está na nossa alma. Igual você é uma comunicadora, né? Eu tenho certeza que você nasceu para isso. O problema do ser humano é, às vezes, ir contra o seu coração. Tentar fazer algo pensando apenas na remuneração, no dinheiro. Isso não dá certo. Então, acho que precisa buscar um pouquinho mais, né? Se conhecer, né, doutor? Tá certo que você foi um presente, né, de Deus, desde pequenininho você já sabia o que queria. Foi um presente de Deus e nasceu já com uma missão, né, doutor? Eu vejo assim, e Deus me deu esse presente também. E é tão gratificante porque, assim, aí passando esse tempo, vim para Mato Grosso. Cansei de São Paulo é um lugar muito bom, uma cidade maravilhosa para estudar. Para morar, a gente que é aqui do Centro-Oeste... Mais uma tranquilidade. Justamente, a gente quer uma vida mais tranquila. E minha vida já estava agitada há muitos anos. Eu quis dar uma desacelerada, mas não desacelerei tanto, né? Vim para cá, comecei a trabalhar como plantonista, comecei a trabalhar no hospital aqui próximo, chamado São Tomé, que hoje não existe mais, é o SAMU. Isso foi em 2001. Dava plantão na clínica Fêmea, dava plantão no Santa Rosa como clínico geral. Ou seja, já era ginecologista, era mastologista, mas eu precisava também me sustentar. Então eu dava plantão para eu pagar minhas contas. Mas sempre focado depois disso na ginecologia e na oncologia. Comecei a trabalhar no Hospital de Câncer, que até hoje trabalho lá, tem 20 e poucos anos, é o meu propósito de vida também. E comecei a trabalhar no Santa Rosa, tinha um grupo de oncologia lá, uma antiga Nutec, que era o Dr. André Crepaldi, Dr. Guilherme Bezerra. Foi aí que nasceu? Foi aí que nasceu a nossa parceria. Olha só, que legal. Nós temos essa parceria aí já tem praticamente 20 anos. Sim, um presente para nós, né? Que vocês nasceram, lógico, vocês já são pessoas que construíram aí algo diferente dentro da profissão de medicina, principalmente da oncologia, doutor. É visível e, como eu te falei, eu tenho esse contato com pacientes, contato com outros profissionais, e eu vejo que vem muito de vocês, né? Eu acho que isso já, essa humanização, essa responsabilidade com o tratamento, com o paciente, acolhimento. Então, assim, vem muito de vocês e vocês montaram uma empresa com essa base. É verdade, Helga. Nós montamos a Oncolog, surgiu de uma conversa mesmo, minha, do André.
O André vendeu essa empresa, eu não era sócio, eu trabalhava com eles. Eles venderam a empresa para o Santa Rosa, para o Hospital Santa Rosa. E fomos trabalhar para o Santa Rosa. Da mesma forma que eu trabalhava na Oncolog, a gente trabalhou para o Santa Rosa. Chegou um momento que o André falou assim, vamos montar nossa empresa? Eu acho que vamos deixar disso. Chegou a hora da gente montar nossa empresa. Isso há 4 anos atrás. Foi quando surgiu a Oncolog. Então, há 4 anos atrás, nós juntamos pessoas que têm essa mesma visão, esse mesmo propósito. Todos que ali estão, que atendem na Oncolog, têm essa visão de humanização e priorizar o atendimento. E deu certo. Em 4 anos nós tivemos um crescimento muito bom, eu agradeço muito a Deus. E foi dentro também tudo projetado, tudo planilhado. Existe um planejamento, Existe né, um planejamento, não foi o acaso, mas certeza. A gente também teve a graça, eu digo a graça de Deus. Né? Por quê? A gente vê o propósito. E até hoje, quando a gente conversa, eu, André, as pessoas que ali atendem, né, a Luciana, a gente não é aquilo, a gente continua no propósito, né? Sim. A gente pensa em crescer, de ampliar, de atender em outros lugares, como nós estamos em Primavera, estamos em Cáceres, mas é o propósito. Eu pego o carro, essa semana eu fui, terça-feira eu fui para Cáceres, quarta-feira eu fui para Primavera. Olha só. Eu fui assim, a semana foi eu uma... um outro no outro, né, doutor? É assim... Totalmente. Gostoso. Quando você Sim. termina o atendimento, você finaliza o seu dia, você fala, puta, meu dia hoje foi muito bom. Tem essa... É melhor para você, no caso, Sim, né? Que está aí fazendo o que ama. Sim. Com certeza, eu imagino. Para mim foi um presente. Como eu falei, é um presente de Deus. Eu consigo trabalhar no que eu gosto, fazer o que eu gosto e ainda consigo ganhar dinheiro com isso. E eu vejo, assim, é a transformação que eu consigo fazer na vida das pessoas. Sim. É isso que eu coloco como importante. Porque, assim, eu tenho isso mesmo. Todos os dias eu acordo, eu oro, peço para Deus me usar, para que eu seja um instrumento nas mãos dele e que eu seja a diferença na vida das pessoas que entram em contato comigo. Então, quem entra no meu consultório, isso é SUS, particular, convênio, o que seja... Independente, né, independente doutor? do que seja. Tem que sair melhor do que entrou. Eu já falei isso algumas vezes aqui no seu programa. Sim, sim. Então, o meu propósito é o seguinte, entrou, passou aquela porta, fechou a porta e a gente começa a conversar, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Mesmo que o diagnóstico seja um diagnóstico ruim. Mesmo que eu tenha que conversar com ela sobre um câncer de mama. Mas ela vai entrar com um problema, vai sair ainda com um problema, mas vai sair com uma solução. Gente, Então é isso que eu procuro fazer. Que bate-papo sensacional, né, minha gente? Vamos dar só uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta, minha gente, aqui com essa presença ilustre do doutor Luciano Floresbello, contando a sua trajetória. E a gente já volta para esse bate-papo, mas antes eu quero dar um recadinho, aquele da Prime Eventos, que traz muita animação e diversão para a sua vida. A Prime Eventos fica ali no Shopping Estação Piso L3, ao lado do cinema, e no Shopping Três Américas. Isso mesmo, tem também no Shopping Três Américas e fica localizada no térreo, minha gente. Roda o VT da Prime. A super dica de evento da Prime Eventos de hoje é com Diego e Arnaldo. No próximo sábado, dia 25, tem mais showzaços na Musiva. A dupla Diego e Arnaldo com seus vários sucessos consagrados. E tem também João Bosco e Gabriel, simplesmente imperdível.
camarotes e ingressos na Prime Eventos. Só não olha, passa a mensagem. Pega a visão, pega a visão. Kika, 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 vai. Senta sem tamanho de gente. Ela faz diferente. Sofre todo mundo junto. Tá ruim pra você que não bebe. Tá ruim pra mim que não paro de beber. Tá ruim pra nossa galera. A gente sofrendo, estragando os rolês. Tá ruim pra todo mundo. Ou a gente volta, sofre todo mundo junto. Tudo programado já, minha gente, já anotaram, tá chegando Festa Boa, dia 25 de fevereiro, e nesse local maravilhoso que é a Musiva e Vendas, lá na Prime Eventos, que tem 2 unidades, Shopping Estação e Shopping Três Américas. E vamos continuar aqui com o Dr. Luciano Flores Belo. Pouquinho já que a gente tem um contato com o doutor já mostra que você é uma pessoa evoluída, que busca isso todos os dias, conhecimento, que está totalmente assim ligado, que a gente tem os pilares da vida que você precisa ter atenção. Então o doutor já falou de espiritualidade aqui, que você tem isso, e a espiritualidade é uma força que todos nós temos, independente de religião. Às vezes a gente fala espiritualidade, as pessoas já confundem tudo, mas é independente de religião. Doutor, sim, você sempre teve isso dentro de você, essa responsabilidade, ou devido à profissão te despertou essa visão da necessidade de buscar essa evolução, esse conhecimento? Eu acho que eu sempre tive, só que eu não conhecia isso. Era uma coisa que gritava dentro de mim, mas assim, eu não sabia de onde veio, né? Então, quando eu fui para a medicina, comecei a tratar, comecei a ter contato com paciente, comecei a ter contato com gente, com pessoas, isso foi despertando. E hoje eu vejo que eu posso ajudar, não só como técnico, né? Eu não preciso apenas dar informações técnicas, porque isso é simples. Você entrou, você conversou sobre um determinado assunto, que na verdade eu domino. Qualquer profissional na sua área, ele tem que dominar a parte técnica. Mas é mais do que isso. Às vezes é um problema com o filho, um problema com o marido, é um problema com o pai. Então, o pouco que a gente conversa, eu já consigo identificar alguns bloqueios que essas pessoas têm, e a gente tem essa liberdade para estar conversando sobre isso. Sim. Essa semana mesmo teve uma paciente que a gente conversou, eu estava vendo vários bloqueios, não era câncer, né, era uma coisa, mas ela tinha um problema com o pai dela. Eu falei, olha, tira isso das tuas costas. Enquanto você não resolver isso com teu pai, você vai continuar sendo essa pessoa vitimista, Sim. vai ser uma pessoa que tem pouca autoconfiança. Então, assim, enquanto você não resolver isso, os seus problemas, hoje está refletindo na sua mama, mas amanhã vai ser na sua cabeça, vai ser na sua perna, vai ser no seu abdômen. Então, o que eu penso? Espírito, alma e corpo. Se você estiver conectado, tiver conexão nisso, tudo funciona bem. Seu corpo funciona bem quando sua alma está bem e quando teu espírito está conectado. Se você perde essa conexão, a resposta física que a gente tem é no corpo. Então, às vezes, você procura um médico, fala assim, eu estou com um problema tal, e realmente está. Mas o problema não é físico, o problema já vem ali de trás, de problemas que você está trazendo e explodiu justamente naquele momento. Você vê com o doutor, é uma percepção que hoje, espero que vários profissionais tenham chegado a esse nível de maturidade, esse amadurecimento, principalmente na medicina, né, que as pessoas costumam ser um pouco mais céticas, mas isso vem mudando. Então, assim, você vai muito além, né, doutor? Você consegue identificar problemas que não são apenas físicos. Pois e a pessoa já, lógico, pela confiança que o senhor transmite, a pessoa já liga o alerta ali, com toda certeza. Tem pessoas que viram amigas, né? Sério? Que às vezes vai no consultório para conversar. Falou, né? Doutor, precisa de uma consulta, mas é para conversar. Justamente, às vezes para conversar. Porque, assim, a idade também vai trazendo isso pra gente, a maturidade vai trazendo isso. A idade é um fator que... excelente, uma Sim, coisa boa. É maravilhoso. Envelhecer é bom, porque te traz essa sabedoria. Sabedoria, a palavra. Então, muitas vezes, eu poderia não dar esse tipo de conselho, conversar sobre isso quando eu tinha 30 anos de idade. Então, assim, hoje eu consigo conversar melhor sobre isso por problemas que eu já passei, por situações que eu já passei, por situações que a gente vê no nosso dia a dia. Então, assim, você consegue enxergar a solução melhor. Olha, mas tem gente que fica aí caindo os dentes, doutor. Não, né? E não tem jeito.
gente sabe, não chega a esse nível. Tem que aprender. Não, essas provocações e mostrar esse lado humano para as pessoas, principalmente de um profissional da medicina que trabalha diariamente num segmento complicado, né? As pessoas chegam com uma energia ali pesada porque está à frente já está com medo. Sempre. Sempre, né, doutor? A pessoa sempre liga ao câncer, algo de ruim que aconteceu nos últimos anos na vida dela. Olha só. E assim, não existe ainda nada cientificamente mostrando isso. Mas quando a pessoa está deprimida, ela está com autoestima baixa, o sistema imunológico também ele está mais vulnerável. Então a doença nada mais é do que isso, porque o câncer nada mais é uma célula que aparece no teu organismo, que não exerce a função que ela deveria exercer. No caso da mama, ela aparece um tumor na mama, que ele não tem a função da célula mamária e começa a multiplicar de uma forma desorganizada. Começa a crescer, ele invade vasos sanguíneos, passa para a corrente sanguínea e pode ir para outros órgãos. Nós temos um mecanismo de defesa, isso serve para tudo, para as infecções, serve para o tumor. Que o nosso organismo, quando aparece uma célula diferente, ele tem as células de defesa, vai lá e destrói aquela célula. Então as células linfóticas, né, os linfáticos, eles fazem isso. Eles fagocitam, ou seja, eles comem aquela célula, destroem aquela célula e nasce uma nova célula normal, sadia e continua tendo a função dela. O câncer, a pessoa perde um pouco essa função. Então, assim, surge a célula, o seu sistema de defesa não defende, aquela célula começa a multiplicar, até ela tomar uma proporção muito grande. É quando a gente identifica a doença. E muita gente associa este problema a problemas emocionais, bem na época do acontecimento do tumor. Você vai buscando ali, né? Vai conversando e dando uma recapitulada na história da pessoa e sempre encontrar algo pontual. Sim. Você viu o quanto que é importante a gente fazer terapia, né, doutor? Isso vamos resolver os problemas, verdade. né, da vida, não vamos arrastar correntes. Né? Às vezes as verdade. pessoas ficam nutrindo sentimentos desnecessários. Total, que só envenenam a gente mesmo, né, doutor? Hoje a gente vive muito, a vida acelerou muito, né? Sim. Eu falo pela minha experiência, eu imagino minha avó, que ainda é viva, tem 93 anos, eu imagino como é que ela vê o mundo hoje, sendo que na época dela não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso, né? As pessoas eram mais desaceleradas, então a conversa que você tinha era com o seu vizinho, a notícia que você tinha, de vez em quando aparecia um rádio lá que tinha uma notícia. Então, assim, acontecia algo no mundo, você ficava sabendo um mês depois. Sim. Hoje a notícia ela é imediata. Então, tudo que acontece, a gente tem a informação imediata. As pessoas, elas não se conectam mais como a gente está fazendo aqui. A gente está conversando, né? A gente aqui no seu programa, isso é legal. As pessoas não querem mais conversar, não querem perder tempo com conversa mais. A conexão hoje é via internet. Então, isso traz uma ansiedade muito grande. As pessoas estão com ansiedade, ansiosas. Demais. Porque eu tenho vários amigos na internet, mas eu não tenho amigos pessoais. Olha só. Eu tenho 5 mil seguidores, tudo que você posta é like daqui, like dali. E é algo assim que não é a realidade, né, doutor? Mas um abraço, uma conversa mais íntima, você não tem mais. Olho no olho, né, doutor? Existe. Trocando energia, conectando de verdade. Então as pessoas elas estão perdendo essa conexão. E essa conexão para o ser humano ela é importante. Demais. O afeto, a conversa, o namoro é importante. Então, assim, hoje as pessoas... Nós temos que nos relacionar, né, doutor? Nos relacionar. Somos seres que têm que relacionar. É uma humano, necessidade, né, doutor? Por isso nós somos humanos, né? Sim. Nem os animais. Até os próprios animais procuram os pares ou procuram os bandos para viverem e sobreviverem. Nós não somos diferentes. Então, a internet, da mesma forma que aproxima, que dá mais informação, ela te traz mais ansiedade, ela traz mais trabalho para você, que você vai para a tua casa, tu continua trabalhando, o celular ele continua te colocando 24 horas conectado com o mundo e te tá trazendo doenças, dentre elas oncológicas. Então, assim, não é só doenças psiquiátricas, não, doenças oncológicas também. Então as pessoas têm que ligar esse alerta, né, doutor? Sim. Que bate-papo sensacional, né, minha gente? Vamos dar só uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta.
Estamos de volta, minha gente, aqui com essa presença ilustre do doutor Luciano Floresbello, contando a sua trajetória. E vamos continuar aqui com o doutor Luciano Floresbello. E a sua preparação, doutor, para tudo isso? Eu sei que, lógico, você busca muito conhecimento. Como é que funciona? Como é que você encaixa ainda na sua agenda ter esse tempo ainda para buscar esse conhecimento? Eu sou uma pessoa muito... Eu vou falar metódica, mas não é metódica. Eu divido o meu dia muito com os horários. Sim. Eu tenho os meus horários bem flexíveis. Sério? Eu acordo muito cedo, né? O meu dia começa às 4h30 da manhã. Olha só! Meu dia começa às 4h30 da manhã. 4h30, hora à noite ainda. Mas dorme muito cedo também. 10 horas eu tô dormindo. Olha, não é tão cedo assim também, meu horário doutor. de dormir é 10 horas da noite também, eu tô dormindo. Então assim, meu dia eu começo às 4h30. Geralmente eu tiro aí meia hora todos os dias para orar, né? Então assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler algum trecho da Bíblia, fazer uma reflexão do que vai ser o meu dia. Eu peço, né, como eu falei para você, que Deus me use nesse dia, coloco na minha cabeça, na minha mente o que vai ser o meu dia. Então assim, nas 4h30 eu já tenho o meu dia planejado. Aí eu faço a minha caminhada de 4 km todos os dias, caminho, faço ali, corro o caminho, volto em casa, tomo um banho, tomo café, vou trabalhar. Trabalho durante o dia, né? Depende do dia, tem dia que é só cirurgia, tem dia que é consulta. Eu vou dividindo aqui em Cuiabá, Várzea Grande, Primavera, mas assim, esse início do meu dia é sempre a mesma coisa. Eu sempre oro, eu sempre faço a minha caminhada e depois começa meu dia. Isso aqui que eu falei para você, 7 horas da manhã eu já fiz, né? Pois é, né? Isso aqui eu já fiz. Estão começando a despertar agora, 7 horas e alguns mais tarde ainda. 7 horas já estou de banho tomado, café tomado, já vai começar meu dia mesmo. Sim. Então assim, eu vou fazendo, né, o que eu planilhei no meu dia, eu vou fazendo o que foi planilhado, cumprindo a minha meta, sempre com o meu propósito, né, de trazer melhor para as pessoas que entram em contato comigo. E no final do dia ainda procuro fazer musculação. É isso que eu ia falar, doutor, ainda no final ainda sobra o tempo para a academia. Ainda sobra fazer academia. Olha que exemplo, minha gente. Olha, eu tô falando para vocês essa oportunidade. É o gabarito, viu? É o gabarito de você realmente construir, planejar a sua vida, o seu dia a dia, porque eu acredito que é uma construção, né, doutor? Você vai fazendo e cada dia você vai aprimorando mais. Eu acredito que é um hábito para você, já não muda. Olga, você falou uma coisa assim fantástica. Hábito. Né? Sim. Eu comecei isso de um dia para o outro, não. Né? Foi com o passar do tempo eu fui fazendo isso. Às vezes uma pessoa fala assim, eu não acordo cedo. Então assim, você cada vez vai acordando um pouquinho mais cedo, você consegue acordar cedo. Então assim, os micro resultados, você tem um grande resultado no final. Então assim, é a mesma coisa, digamos que eu queira correr uma maratona, 42 quilômetros. Eu tenho que começar dando o primeiro passo. Então, assim, eu tenho que começar com 500 metros, vai para 1 quilômetro, para 2, até eu chegar nos 42. Eu tenho que ter uma planilha e um preparo para isso. Então, tudo na vida a gente consegue. Desde que a gente tenha um propósito, ou seja, eu sei que eu estou aqui, eu quero chegar aqui, Sim. E eu vou projetar para eu chegar onde eu quero. Se você fizer essa projeção, trabalhar para isso, a gente chega onde a gente quer. A gente consegue resultado físico, você consegue ganhar massa muscular, perder peso, fazer uma corrida, natação, desde que você tenha esse planilhamento, você consegue aprender algo. Eu quero falar inglês, espanhol, alemão. Se você planilhar e falar assim, olha, eu tenho 1 ano e meio para isso, 2 anos para isso, você consegue fazer isso. A parte espiritual é muito importante. A gente fala muito da parte física, mas a gente tem que trabalhar o nosso espiritual também, independente de religião. Eu falo, isso não falo ciclano, beltrano. Com certeza. Mas você tem que trabalhar o seu interior. Da mesma forma que a gente trabalha o exterior, a gente tem que trabalhar o interior. Pode ser com um livro de autoajuda, pode ser com a Bíblia realmente. Sim. Então assim, isso é muito importante. O outro hábito que eu tenho, leitura. Olha, adoro, é uma muito coisa importante. Você começa com 10 páginas, né, doutor? Isso é verdade. Você vai lá, olha, eu vou ler um livro inteiro. Não precisa ler o livro inteiro verdade. agora, começa com 10 páginas. Eu quero estudar, mas eu não tenho tempo. Você não tem 15 minutos da sua vida? Você não tem 20 minutos? Isso vai se tornar um hábito na sua vida. Se você ler algo 15 minutos todos os dias, depois de um mês, você vai estar lendo 30, vai estar lendo 1 hora. Daqui a 1 ano, você vai estar 5 horas do seu dia, você está lendo alguma coisa.
Então, assim, os micro resultados levam a grandes resultados. Ninguém começa grande, ninguém começa já correndo a maratona. A pessoa fez vários passos para chegar até lá. Isso, subindo o degrau, né, Sim, doutor? sim. O problema é que as pessoas focam já no resultado, né? Isso Começa é a verdade. malhar já quer o resultado Isso no é outro verdade. dia já. A pessoa olha para a Elga e fala assim, eu quero ter o corpo da Elga. Olha, vai sentir o processo, né? Vai treinar, Complicado. não vai comer tudo que quer. Isso que eu ia te falar, eu já estou mais nessa, doutor. Olha, olho para algo que eu gosto de falar. Sim. Não posso, né? Você- E lógico, tem a saúde também. Tem, Olga. Eu tento colocar em primeiro lugar e falo, não, pela saúde, né? Que daí eu Isso é controlo verdade. meus impulsos. Isso é verdade, eu penso assim também. Eu penso na conversa que eu tenho com o doutor Luciano, olha, alimentação é muito importante na vida. Eu falo, você quer emagrecer sem sofrimento, Elga? Tirar álcool, açúcar e gordura da comida. Então, no lugar de você comer uma batata frita, coma uma batata cozida. No lugar de você comer um bife, né, no óleo, você Frito faz no ele na óleo. chapa. Você diminui bastante a caloria, você não passa fome e você emagrece. Olha só. Agora, a gente, tudo que eu falando, tudo isso dá sabor à comida. Então, tudo que é frito é mais gostoso, tudo que tem açúcar realmente é mais gostoso. E o álcool também, o excesso, né? Eu tô falando, quando a gente fala isso, é a pessoa ter o hábito disso todos os dias. Sim. Então, assim, a gente tem que mudar. Na nossa vida são hábitos. Nós somos o que nós praticamos. Então, assim, se eu tenho o hábito de fazer atividade física e fazer uma dieta não é restritiva, mas você cortar algumas coisas da sua alimentação, você vai ter um resultado X. Se você não faz isso, você tem um resultado Y. E está tudo certo. O importante é a pessoa ser feliz. Se a pessoa é feliz desse jeito, está tudo certo. Sim, mas assim, nós temos assim que mostrar tipo histórias como a sua para inspirar as pessoas também a construírem, né, o seu caminho, olharem para você e falar, nossa, joia, eu também estou fazendo algo que eu vou me orgulhar e que eu vou deixar um legado, que eu acredito que é tudo isso que o doutor é o rumo que o doutor segue diariamente, né, doutor? É bem isso mesmo, Elga. Eu tô com 50 anos agora, né? Nossa, doutor, não Eu acredito. tenho- O doutor já havia me falado. tô com 50. Meu senhor, eu não acredito. Eu falo assim, o meu planejamento é outra coisa. A gente nunca pode deixar de sonhar e nunca pode deixar de planejar. Meu planejamento é para o 100, 120. Então, assim, vamos planejando. Doutor, e tem muito Ano a planejamento ano, tem ainda, muito né? Tá só planejamento, começando tem. ainda. Coloca com 4 anos que o doutor falou. 4 anos. 4 anos, 4 oncólogo, anos. então tem muita coisa vindo por Tem aí. muita coisa. Minha cabeça está a 1000 por hora ainda. Então, assim, a gente fala, eu estou falando isso até para aquela pessoa falar assim, eu não tenho idade mais para isso. Não Sim. existe isso. Um projeto que você vai começar na sua vida, você pode começar a qualquer idade. Se eu quero fazer uma faculdade, por que não vou fazer uma faculdade? Né? Eu tenho Claro. 60 anos, 150 anos, mas o pessoal de 20 anos, e daí? Estão pagando as tuas contas? Aqueles de 20 anos que estão lá estão pagando as tuas contas? Não estão te pagando. As pessoas às vezes vêm com esse limite já, né? Fala, eu já Justamente. estou muito velho para isso. Elga, nós colocamos limite em nós mesmos. Sim. O maior sabotador de você é você mesmo. você mesmo. A gente fala assim, você tem o maior inimigo seu, quem que é você, seu maior inimigo. Então, assim, combata isso. Todas as nossas vitórias ou as nossas derrotas começam na nossa cabeça. Se a gente começa a ter uma mentalidade de perdedor, você vai ser perdedor. Então, é fato isso. Então, assim, você pensa, esse pensamento vai gerar um sentimento em você, esse sentimento vai tomando forma, quando você realmente tem essa proposição, isso vira uma ação e a ação vira resultado. Então, quando eu coloco na minha cabeça que eu quero correr uma maratona, isso gera um sentimento bom em mim. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer uma ação, ou seja, eu vou começar a correr, eu vou começar a andar e daqui a um tempo eu tenho o meu propósito que é correr uma maratona. Não é difícil, tudo que a gente quer a gente consegue. Agora, a maior parte das pessoas não querem passar pelo processo. Isso. O processo é doloroso, não é fácil. Não é Sim. fácil. Não estou falando que é fácil, mas se você tiver força de vontade, determinação, você chega onde você quiser. E tem ainda mais um detalhe aí. É gostoso você também ir conquistando aos poucos, sabe? Sim. Aquela vitória todos os dias vai te contagiando. Sim. E esse processo é gostoso também, né, doutor? Às vezes as pessoas olham as coisas com muita dificuldade. Mas, por exemplo, vamos colocar exemplo a academia.
Eu tenho certeza que se o doutor não vai, o seu corpo pede, não pede hoje em dia? Elga, pede. Fala, eu não consigo, eu preciso ir. Justamente, ontem... Então não é mais doloroso? Ontem eu estava cansado, falei, eu vou assim mesmo, lá eu vou cansar mais, mas assim, chega lá, você faz. Sim. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que agir. Ação. Se é certo ou errado o que você está fazendo, você tem mais poder de quem está parado no sofá. Com certeza. E amanhã não, hoje, começa hoje, faz hoje, faça alguma coisa hoje, amanhã deixa para amanhã. Então, Sim. Isso faz uma diferença enorme. A gente está falando do que consegue. Foi bom eu ter contado a minha história, porque assim, tudo que eu pensei em fazer na minha vida eu consegui. Mas assim, às vezes eu falo assim, é graça de Deus? É graça de Deus sim, né? Deus na minha vida, porque se não fosse Ele eu não conseguia nada disso. Mas também foi porque eu coloquei isso na minha cabeça como meta, como objetivo. Não foi a primeira barreira que eu tive, eu desisti. Sim. Eu nunca desisti. Então, assim, persistência, né, persistência. doutor? Prestei vestibular, uma vez não passei em outro lugar, é lá que eu vou. Onde eu queria eu não passei, mas eu passei aqui, é a mesma coisa. Sim. Então fiz mastologia. Você vai ficar um ano sem receber, você vai ter que trabalhar de graça, mas é o que eu quero, é o meu propósito, eu vou fazer. E não foi doloroso. Sim. Não foi doloroso. Então, se precisasse eu fazer de novo, é lógico, faria tudo de novo. Mas é para entender que as dificuldades, as barreiras, todos nós temos. Nada vem 100%. Quando a gente começa um projeto, eu tenho um projeto. É igual a Oncolog, né? A Oncolog. Nós temos um projeto, nós temos uma planilha. O nosso futuro ele é dinâmico, ele vai mudando de acordo com o que as coisas vão acontecendo. Sim. Eu tenho um planejamento inicial, eu planejei. Eu fiz uma planilha, planejei. Algo acontece no meio do caminho, eu tenho que mudar essa planilha. Eu não vou conseguir chegar... Né, doutor? A gente vai adaptando. A vida a gente tem que ir adaptando. Sim. Então, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, nós temos que ir adaptando. Mas nunca perder o foco, nunca perder o objetivo final. Doutor, nossa, que aula, que oportunidade. Eu espero, assim, que tenha contagiado as pessoas que, tanto quanto eu aqui, eu estou assim, eu falei, olha, eu acho que eu estou no caminho certo. Sim, com certeza, Elga. Estou no caminho certo. Quem te conhece sabe. De Você verdade, sabe disso. assim, é uma oportunidade, é uma honra tão grande poder ter um doutor Luciano Flores Belo aqui compartilhando a sua história, a sua essência. Isso nos engrandece muito. Eu agradeço muito mesmo a sua presença aqui, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. E próxima, só convidar, vamos conversar mais. Com certeza. Doutor, obrigada mais uma vez. Não demore muito a retornar. Não, pode deixar. Não vamos Obrigada. demorar, não. Eu que agradeço. Minha gente, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Realmente foi um programa diferenciado, sensacional e eu amei. Mas antes de finalizarmos, eu quero chamar a atenção de vocês. Tem um parceiraço aqui do nosso programa, o Diego, que participou aqui, contou toda a sua história. Ele é paciente que está em tratamento de câncer, que já estava curado, porém, infelizmente, o câncer voltou e ele teve que fazer uma amputação, está aí pedindo ajuda de todos vocês. Isso mesmo, minha gente, chegou aquele momento, espero que toque o coração de vocês e as informações em relação à vaquinha do Diego está aí na sua tela. Ele precisa realmente dessa força para continuar aí o seu tratamento e ter qualidade de vida, minha gente. E agora o nosso programa vai ficando por aqui, mas calma, amanhã tem muito mais, estamos na metade da semana. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já está com saudade? Atenção, oportunidade, pegue o seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá, maravilhoso, cheinho de conteúdo transformador, minha gente. Acessem e se inscrevam em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.